Opa! Hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da UniGoiás uma pessoa fantástica que tem um conhecimento ímpar na área da terapia ocupacional. É a Bianca Strozzi, ela que é terapeuta ocupacional, é professora aqui na UniGoiás, trabalha na área acadêmica e também na área clínica. Ela que tem um vasto conhecimento e também está desenvolvendo isso com os alunos para o desenvolvimento de um e-book que está ficando pronto e fresquinho, mas você quer saber, quer ficar por dentro desse assunto? Então vem com a gente. Vem com a gente que tá bem legal. E assim como anunciado, a gente está aqui com a Bianca Strozzi, ela que é terapeuta ocupacional, ela atende também em consultório na área clínica, é professora, especialista, está finalizando o mestrado e está aqui hoje para a gente poder fazer esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Antônio. Você atua em duas áreas, né? Então isso já abre um leque para a atuação do terapeuta ocupacional. Então, como é isso? Quando que te despertou essa vontade de sair da clínica e ir para a área acadêmica? Então, eu formei em 2003, eu sou da primeira turma do estado. E assim que eu saí, eu sempre tive o desejo de atuar na área de saúde mental. Pós-graduei em saúde mental, logo depois pós-graduei em neurologia e fiquei em atendimento na área de saúde mental por 16 anos. Oh, caramba! E ainda estou, né? Apaixonante, então. Apaixonante. E há 3 anos eu despertei a questão da docência. Na verdade, foi uma amiga que falou que eu levava muito jeito para ser professora. Por ter trabalhado em presídio muitos anos, eu fazia um trabalho lá com educação popular em saúde, baseado nos princípios de Paulo Freire. Então, eu sempre trabalhei com as populações, dentro do CAPS mesmo, na saúde mental, atendia a comunidade com educação popular e saúde. E por ter... acho que esse jeito mesmo de estar lidando, de estar conversando. E aí uma amiga me despertou. Aí eu fiz o teste, passei e tô aí apaixonada na docência. Que bacana. Então é algo sensacional, porque daí você consegue trazer toda aquela vivência da área clínica para a área educacional, para a área acadêmica, e acredito que isso enriquece bastante o universo dos alunos, né? Muito, porque a gente junta a teoria com a prática. Né? Enquanto a gente vai passando a questão teórica, a gente vai trazendo exemplos da prática, tanto de situações que foram positivas, quanto situações que foram mais desafiadoras. Né? É importante também a gente colocar os desafios que a gente tem aí durante todo esse tempo. Sim. E para mim é espetacular, eu acho que casou muito bem, né? E pelo feedback que eu recebo dos alunos, é uma maneira legal de estar ensinando. A verdade é essa, né? Trazendo esses exemplos. Sim. Bianca, a gente está falando de um tema que você é especialista e que é algo que está muito em voga, que é a saúde mental. Né? Pessoas ditas comuns e normais estão se descobrindo com a necessidade de trabalhar melhor a área mental, de estarem mais dentro de si para poder conseguir se socializar melhor. Você pode falar um pouquinho desse universo? Sim, eu gosto sempre de começar a reflexão pensando o que é ser normal. Ótimo. Né? A questão da normalidade, ela está muito intrínseca naquilo que a gente vive, da nossa cultura, do que a gente acredita, né? É importante a gente falar sobre saúde mental. Sempre se pensou saúde mental como patologia, né? Nossa, aquele cara é doido, né? Aquela pessoa rasga dinheiro. Em 16 anos na saúde mental, eu nunca vi ninguém rasgar dinheiro. Nem eu. Né? Então, é importante a gente entender que o sofrimento emocional, né, o sofrimento psíquico, ele está inerente a qualquer pessoa. A pandemia mostrou isso pra gente. Exatamente. Né? As pessoas, elas não desenvolveram transtornos, mas a maioria tiveram sintomas, principalmente de humor mais deprimido, né, ansiedade. E quando a gente fala na patologia, no transtorno em si, né, que são as depressões, transtorno bipolar, esquizofrenia,
que é a parte que eu lido, que eu trato, né? E a gente está dentro dessas patologias. Sim. Mas a saúde mental, se a gente não tiver, a gente não dá conta de fazer nada, né? A gente não trabalha, a gente não convive, a gente não dá conta de lidar com a família, com o filho, com tudo. Então, é importante a gente perceber a saúde mental como uma coisa extremamente importante na nossa vida, e é a maneira que a gente faz tudo, né? Se a gente não tá bem, isso reflete de alguma maneira. Exatamente. Numa fala mais pesada que a gente tenha, às vezes num semblante um pouco mais fechado, né? E não quando falar em saúde mental, não pensar só na doença, né? Pensar na nossa maneira de viver bem e lidar com os problemas. Eu acho que a diferença toda é essa, né? Então nós podemos afirmar que somos seres emocionais? Totais, somos seres biopsicossociais e espirituais. Ótimo. Pensando nessa vertente, como que a gente pode lidar com toda essa rotina maluca do dia a dia, com esses traços de contemporaneidade, celular o tempo inteiro, várias telas, é muito trânsito, muito remédio, muita comida, muito tudo. Como lidar com toda essa profusão de coisas? Sim. Não existe uma receita, né? Eu penso que o mais importante é a gente sempre ter a percepção daquilo que é mais significativo na nossa vida, né? E o conhecimento, né? O que a gente sabe da gente. Se existem situações que são mais estressoras, o que eu posso estar fazendo para diminuir o estresse disso? Ou não tenho o que fazer? Se não tiver, como que eu tô lidando com isso? Né? A maneira que eu resolvo os problemas, a maneira que eu vejo a vida, né? Se eu faço um esporte, se eu tenho um tempo para o lazer, se eu gosto de ler um livro, assistir um filme, tudo isso é importante, coisas que a gente faz paralela ao trabalho, aquela rotina estressante que a gente tem. Muitas vezes a gente pergunta, né, para alguma pessoa, e aí, como que tá a sua vida? E ela fala, que vida? Né? Que ela não consegue se atentar que a vida dela sempre estar em prol de outras pessoas e não olhar para ela. Então, é importante a gente ter esse olhar para a gente e identificar, assim, aquelas coisas que a gente acha que são prioridades, as que precisam ser feitas, aquilo que dá prazer, o momento de descanso, o momento do ócio mesmo, de não fazer nada, porque hoje tem uma cultura de que se você não fazer nada, de você não produzir, você não, de certa maneira, você tá ficando para trás. Se não ocupar a agenda, tá errado. Exatamente. Então, as pessoas estão querendo sempre estar fazendo alguma coisa. E nem sempre tudo isso que a gente faz dessa maneira exacerbada quer dizer que a gente faz bem. E aí começam os adoecimentos, os sofrimentos. Frustrações. Né? Frustrações. E o principal dessa correria que você colocou, dessa multitarefas, né, da coisa contemporânea, eu percebo muito que a gente deixou de olhar um pouco para o próximo. E aqui eu falo numa questão de humanidade, né? A gente precisa ser mais humano. A gente não tem que ouvir, a gente precisa escutar. Sim. Mesmo que a gente não vá resolver, mas a gente precisa escutar. E sem aquela coisa, você me falar, né, algum problema, falar, se eu fosse você, eu faria isso. Não precisa do conselho, né? Não. Basta escutar. Basta escutar. Então, eu acho que a gente precisa ter mais humanidade com a gente e com os outros. Legal. E isso acabou norteando a sua escrita, que eu sei que tá na véspera aí do lançamento de um e-book, não é? Sim. Na verdade, esse e-book vai ser sobre recursos terapêuticos, né? E essa ideia surgiu em sala de aula junto com os alunos. Que legal. De um desejo mesmo da gente divulgar, da gente mostrar o que é feito no laboratório. E, de certa maneira, é um e-book não só para os estudantes, né? Os estudantes, claro, quem ainda não passou pela disciplina, vai se inspirar no livro. Que legal. Né? Para as pessoas que já vão para o campo de estágio, pode estar usando as ideias que vão estar nesse livro, desses recursos, e para profissionais também, porque são ideias, tem todo, além das fotos, dos recursos prontos, o material que foi utilizado, e o mais legal é porque dá para adaptar, né? De repente pega aquela ideia ali de alguma coisa, né, que foi feita e adapta, gradua
para fazer o atendimento de acordo com aquilo que a pessoa precisa. A Bianca, conta pra gente o que são esses recursos, como trabalhar com eles, para quem está nos acompanhando aqui e não pegou ainda, não entendeu do que se trata. A terapia ocupacional, vou começar falando um pouquinho da profissão, que eu acho que fica bacana para quem não conhece ter um entendimento maior, né? Nós não ocupamos o tempo. Nós trabalhamos com ocupações que são significativas na vida de uma pessoa. E dentro dessas ocupações tá atividades de vida diária, né, como banho, alimentação, atividades instrumentais, pegar um ônibus, gerenciar um dinheiro, lazer, sono e descanso, gerenciamento da saúde, socialização. Então são as grandes áreas de ocupação que são o foco da intervenção da terapia ocupacional. E que para a gente trabalhe com essa população, vai depender, claro, de cada área, né? Dentro da terapia ocupacional, a gente trabalha com atividades humanas, né? Principalmente as atividades que fazem sentido para uma pessoa. Então, quando essa pessoa procura terapia ocupacional, a gente já entende que ela não consegue desempenhar esses papéis ocupacionais também. Certo. E é aí que entra o trabalho da terapia ocupacional. Por exemplo, um dos recursos que vai estar nesse e-book, uma colher adaptada. Né? Vamos supor que é uma pessoa que teve um acidente vascular encefálico, teve uma hemiplegia de lado direito e tem uma certa dificuldade na amplitude do movimento, ou mesmo até de levar, né, a colher à boca, ou às vezes um movimento da mão que não possibilita ela usar o talher da maneira que ela usualmente fazia. Então, o terapeuta ocupacional fez uma adaptação numa colher, aonde ele vai conseguir, dentro do que a gente chama de atividade de vida diária, se alimentar sozinho com uma adaptação, né? Entendi. E para algo que pode parecer simples, mas que é extremamente fundamental, não é? Exatamente. Porque para quem perde ali a liberdade de poder se alimentar na hora que ela quiser, como ela quiser, deve ser muito difícil, muito doloroso. Muito difícil, muito difícil. Principalmente pessoas que eram muito ativas antes de ter algum tipo de adoecimento, né? E isso se estende para todas as áreas. O e-book também traz muitos jogos, né? Que legal! Trabalhamos um pouco a questão da terceira idade, que também é um assunto hoje que é muito falado, né? Exatamente. Até pela questão do envelhecimento da população brasileira que está aumentando. Então, dentro da área cognitiva, tem vários recursos para trabalhar essa cognição, atenção, melhorar isso de certa maneira, né? Adaptações para que a pessoa não esqueça o que ela precisa fazer no dia. Legal. Né? E pode... um reforço de agenda? Isso, né? Mas para que ela lembre, às vezes, daquela sequência que ela precisa, né? Vamos supor que seja um idoso no início de um Alzheimer, por exemplo, né? Que começou a ter alguns esquecimentos. Então, a gente vai trabalhar um pouco nesse sentido. E recursos para diversas áreas, né? Para a área hospitalar. É interessante falar sobre a área hospitalar por conta dos próprios materiais, né? A área hospitalar... existe, né, uma certa rigidez do material que entra. Acaba limitando muito, né? Isso. Então, os alunos tiveram o cuidado de preparar materiais de fácil higienização. Legal. Que trabalham com atividades de vida diária. Então, ficou um trabalho, assim, coletivo, né? Feito a várias mãos. Feito a várias mãos, com a minha supervisão. Mas quem colocou a mão na massa mesmo dos recursos foram os alunos. Bianca, mas agora eu já estou empolgado para poder conhecer esse material. Deve ter ficado muito bom, assim. Pelo que você conta, ele está riquíssimo. Está muito rico, muito. E a ideia é que, para além da divulgação desse material, a cada semestre, né, que a gente tiver uma turma nova na disciplina de recursos, que a gente consiga produzir e-books. E recursos novos. E recursos novos, com certeza. Já tem uma previsão para o lançamento desse e-book? Como que vocês estão pensando? Porque, pelo que eu entendi, também ele precisa ser bem ilustrativo, não é? Isso. Precisa ter fotos, infográficos, gravuras. Isso. O material já foi entregue, né, com todas as gravuras, figuras
dos recursos, e agora a gente está na fase do layout, de escolher capa. Diagramação, então. Isso. Eu acredito que fecha muito bem a matéria, né? Sim. A disciplina. Sim, o objetivo foi exatamente esse. Principalmente por ser uma disciplina de laboratório. Né? Ela traz essa possibilidade da gente trabalhar recursos, trabalhar materiais, ferramentas. Legal. Né? Isso instiga a criatividade, né? O desejo de produzir. Eu gosto muito disso, eu sou muito criativo. Ah, que bom. Né? Ô, Bianca, e falando nisso, para quem tem um interesse em desenvolver, em fazer algum curso na área da saúde, mas não se decidiu ainda, por que a terapia ocupacional seria esse curso ideal? Bom, é uma profissão instigante. Eu acredito que quem gosta de trabalhar com o ser humano, de entender as pessoas, né, trabalhar com adaptações, trabalhar com rotina. Então nós já temos aqui um pré-requisito. Precisa gostar de gente. Precisa gostar de gente. E precisa gostar de servir também. Também, né? Precisa ser paciente, né? E principalmente, tem uma coisa que eu sempre gosto de frisar muito com os meus alunos, além da questão da humanidade, é a gente ter uma capacidade de compreender o que é do outro, né? Sem colocar aquilo que a gente acha que é certo para a nossa vida. Então, eu acho que isso é um exercício extremamente difícil, né? Mas que é de fundamental importância para a gente entrar na história de alguém, entender o adoecimento ou um sofrimento emocional e sem o julgamento mesmo, né? Se colocar ali e diante daquilo que se apresenta e do desejo que a pessoa traz para a gente poder fazer um melhor trabalho. Entendi. Então vamos dizer que a pessoa talvez ela não tenha todos esses pré-requisitos, talvez ela tenha essa dificuldade, mas durante o curso de terapia ocupacional ela vai quebrando, rompendo essas barreiras? Com certeza. Eu acho que o principal é ler um pouco o que é a profissão, né? A partir do momento que a gente já lê o que é, as áreas que trabalha, vão ter coisas que a gente já vai se identificando. Então, a partir do momento que a gente já começa a identificar ou com uma área, ou com um artigo que a gente lê sobre determinada atuação, ou mesmo ver um vídeo, eu acho que isso já é um começo, né? A gente identificar com aquilo. Bacana. Porque não são todas as profissões, por mais bonitas e legais que sejam, que a gente se identifica. Exato. Né? Eu acho que o principal é, de certa maneira, a gente ter uma identificação. Legal. E vale a pena a gente destacar também que no canal UniGoiáses TV tem um bate-papo que a gente fez com o professor Israel Arantes, que foi muito legal, que inclusive já foi ao ar na Trindade FM, inclusive está disponível neste canal do YouTube UniGoiáses TV, onde você pode acompanhar essa entrevista na íntegra, que foi muito legal. Ele também falou sobre esse universo da terapia ocupacional e, diferente de você, ele atua em outras áreas, né? Ele atua também com crianças, muito com crianças. Isso. Você atua também no CAPS, também com presídios, então já traz aí algumas vertentes diferentes para quem quer aí, tá na dúvida se faz ou se não faz. Eu acho que vai optar por terapia ocupacional, hein? Eu também acredito, principalmente pela questão do atendimento desde da infância, né? Desde o recém-nascido ali até a terceira idade. Então é um campo muito vasto, onde a gente consegue atingir todas as faixas etárias. Legal. Professora Bianca, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, fazendo esse bate-papo. E deixe o seu recado para essa pessoa que está na dúvida ou que já está ali com um pezinho tentando entrar nesse universo da terapia ocupacional. Bom, convido a todos, né, a todas e a todes que venham até a faculdade, fiquem sabendo um pouco mais sobre o curso de terapia ocupacional e, para além dele, dos outros cursos que são oferecidos aqui. Tá? Aguardo vocês. Um abraço. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Como seria para você fazer o curso dos seus sonhos? Aqui ele se torna realidade. Chega de adiar esse sonho. Faça sua graduação superior na UniGoiáses. Odontologia, medicina veterinária, fisioterapia, farmácia, biomedicina e muitos outros cursos.
especialmente na área da saúde. Laboratórios muito bem equipados, professores de alto nível e metodologia comprovada. Somos uma instituição nota máxima no MEC. Faça agora sua inscrição para o vestibular no site unigi, com y no final.edu.br. Faça o curso dos seus sonhos. Estude na Unigoiáses.